Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira, ao vivo, diretamente aqui de Valparaíso, para o Goiás, para o Brasil e para o mundo. Hoje é a última sexta-feira de novembro, pessoal, e já quero agradecer vocês por nos acompanhar até agora. Já antecipo meus votos aí de boas festas, bom ano novo. E hoje, gente, nós vamos receber aqui o professor Gilson Freitas, ele que é assistente social, pedagogo, palestrante e um assíduo defensor há décadas das garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas antes, pessoal, eu não posso deixar de me lembrar de uma cena que a gente está vendo acontecer aí no nosso país. O judiciário brasileiro, ele se reinventa cada dia, parece, né? E pelo que estamos vendo aí, aquele que tem prova do que aconteceu, eles conseguem provar que não aconteceu. E aquilo que não aconteceu, eles estão conseguindo provar que aconteceu. Então, nós não sabemos onde é que nós vamos parar nesse barco. Uma coisa é certa: 25 vai ser um ano de muitos desafios. 24 está indo embora. Permaneça, persevere nos seus propósitos, nos seus sonhos. Ainda que passe essa tempestade aí que está por vir, os que perseveram conseguem alcançar seus objetivos. Não olhe nem para um lado nem para o outro. Vá em frente em busca dos seus objetivos e dos seus sonhos. Esse é o programa Palavra Franca. Professor Gilson Freitas, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Quanto tempo, né? Exatamente, já tem algum tempinho. E, rapaz, a gente deu inclusive, pessoal, quero até registrar aqui, né? A justificativa. Nós tínhamos uma outra convidada hoje, né? A psicanalista, a doutora Elizabeth Marcelino, que devido a problemas de saúde, né, não pôde comparecer na entrevista de hoje. Nossos votos de melhoras, né, doutora Elizabeth, e nossos sinceros sentimentos aí, que você fique boa logo e pronta para vir logo no programa, tá certo? O convite está em aberto, ok? E aí, em cima-se da hora... Elizabeth da Pai? Não, ela tem um projeto chamado Acolher hoje. Ela já foi da PAI, hoje ela é do projeto Acolher, que eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fábio Anhanguera. Isso, sei quem é. Que é também desse projeto. Elizabeth eu também sei quem é. Então, Elizabeth Marcelino, né? Ela não pôde estar aqui hoje e, dando as devidas justificativas, nós agradecemos a atenção e desejamos melhor, tá bom? Melhoras. Doutora Elizabeth. Um abraço mesmo para o pastor Marcelo, né? Deus abençoe. Gilson, você é um assíduo defensor dos direitos das crianças e dos adolescentes. Antes da gente entrar, pessoal, ele trouxe aqui para nós aqui já a edição atualizada do protocolo de atendimento nas escolas para crianças e adolescentes vítimas de violência. Já nós vamos falar sobre ele. Mas antes eu queria perguntar, você hoje é um assíduo defensor desses direitos e garantias das crianças e dos adolescentes, mas o que te levou mesmo, antes da gente entrar no assunto, o que foi que te levou para essa área? Como é que você foi parar nesse chamado? Olha, eu fui parar nessa área de garantia de direitos sim. Meio que por acaso. Eu acredito que foi devido aos projetos sociais que eu sempre participei, projetos socioculturais principalmente. Da última vez que nós tivemos aqui, eu até falei um pouco sobre isso. Eu, desde a adolescência, sim, lá no bairro Céu Azul, que eu, apesar de ser cearense, eu também moro aqui em Brasília, já tem mais de 30 anos, 34 anos já tem. Já é um valparaísense de coração. Já. Então, assim, desde a adolescência eu participava desses projetos socioculturais. E esses projetos que acabaram me levando para a área de garantias de direitos. E quando eu vi, eu já estava envolvido nisso. E aí não parou mais? Não, e aí não para, porque realmente quem trabalha por acreditar que trabalha fazendo algo que acha que é o correto, assim, para dar sua contribuição para a melhoria da comunidade, não para mais, só tende a continuar mesmo encontrando muitos percalços no dia a dia, mas a gente não para.
Me diz uma coisa, o ano está acabando, já tem alguma estatística, algum dado desses números de ocorrência de violência contra crianças? Como é que está o andamento? Isso vislumbra-se alguma redução, ou os dados têm aumentado? Como é que você tem visto essa realidade hoje? Olha, estatísticas municipais nós não temos. Temos estatísticas que a gente pode puxar, são as do Disque 100, né? Puxar o número de denúncias lá, desse ano eu ainda nem puxei, né? Que também ainda nem finalizou o ano, né? O ano ainda está em curso. Ainda temos aí mais um mês. E aí do Disque 100 são denúncias assim que a gente pode puxar, que são realmente mais confiáveis, porque as estatísticas aqui do município não tem divulgação, é difícil a gente fazer esse acompanhamento, certo? Agora, o que eu posso dizer com certeza é que as garantias de direitos, com os trabalhos que a gente faz cada vez mais nas escolas, não só em Valparaíso, mas no Brasil todo de uma forma geral, principalmente nas escolas, tem dado assim mais visibilidade para o que é certo de se trabalhar, e com isso tem surgido muito mais denúncias. Então nós podemos dizer que hoje em dia as nossas crianças e adolescentes, eles sabem procurar ajuda diante de qualquer problema muito mais facilmente, e eles mesmos sabem se defender de certos problemas referentes às violências contra eles. Estão mais instruídos. Exatamente. Por isso que assim, é um tema que eu faço questão de trabalhar bastante na escola, e é isso que eu me propus a vir trabalhar aqui hoje. Por isso que eu faço o chamado de que a gente trabalha na educação, a escola que temos, aliás, a educação que temos e a educação que queremos passa pela garantia integral dos direitos de crianças e adolescentes na escola. Então essa é a base, inclusive, desse trabalho aqui. Essa é a base desse protocolo. E é o que eu tenho feito durante todo esse ano com as agendas nas escolas. Ido nas escolas trabalhar o tema com formações para os profissionais da educação, com informações para crianças e adolescentes e também para pais e responsáveis. Eu tenho ido levar essas conversas sobre as garantias de direitos. Tenho ido quebrar muitos tabus e preconceitos que algumas pessoas ainda possuem sobre o que é garantias de direitos. Algumas pessoas ainda acham que é um tema que não cabe dentro da escola, ou acham que a lei, que é principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem pessoas que ainda acham que é uma lei que existe para proteger bandidos, entre aspas, que na verdade não é nada disso. Que é um mito. É um mito. Isso eu costumo dizer que, inclusive, assim, é uma ignorância muito grande a pessoa que puxa uma conversa para esse sentido, de que existe uma lei para proteção integral que sirva para proteger, no caso, bandidos. Não é nada disso, é um desconhecimento total da lei. E quando eu falo ignorância, é de ignorar mesmo. Que não sabe, né? É de ignorar mesmo o que é, na verdade, a lei. Muitas pessoas ignoram, né? Entendeu? Então, assim, esse tem sido o meu trabalho, de levar até as escolas essas informações de extrema importância. Por isso o tema, a educação que temos e a educação que queremos, passa pela garantia integral dos direitos de crianças e adolescentes na escola. Muito bem. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Cláudio Cassiano, que está lá em Luxemburgo. Olha longe. Só. Está do outro lado. Um abraço, Pedrinho. Gente, Pedrinho é uma pessoa sensacional. Te amamos, viu, Pedrinho? Você está fazendo falta aqui em Valparaíso, tá? Léo Duval, do Guia Comercial de Valparaíso. Robert Kennedy, um abraço, viu, Robert? Forte abraço para o amigo Gilson. Opa! Tá mandando um abraço aí, o Kennedy, né? Robert Kennedy, meu amigão. Que é irmão da doutora Maria José também, nossa amiga, né? E programa Palavra Franca, sucesso, obrigado, meu amigo. Muito bom o tema de hoje, boa noite, professores. Escreveu Cláudio Cassiano, da RTVC, que tá lá em... Ei, rapaz, tá longe, hein? Gente, quero mandar um abraço para um amigo nosso também, que tá lá em Amazonas, Manaus, meu amigo Geraldo Peixoto. Um abraço, Geraldo, está sempre nos acompanhando aí. Zé Alves, lá do Ayanguera, que está sempre conosco também aí. O programa Palavra Franca hoje está abordando um tema de muita importância, que é a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, e com o tema levantado pelo professor Gilson, que é a escola que temos, a educação que temos e a educação que nós queremos ter, ela passa pela garantia total
dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esse documento que foi elaborado, esse protocolo, ele foi feito a quantas mãos? Quem participou da elaboração desse protocolo? Olha, assim, a pesquisa toda quem fez foi eu. É mesmo? Foi. Eu fiz toda uma pesquisa, assim, já devido a um trabalho já extenso que eu tenho com isso, inclusive de um livro que eu tenho também a respeito, né? Tenho em produção esse livro a respeito, e aí eu fiz toda essa pesquisa. Agora, tiveram várias pessoas que me ajudaram, inclusive pessoas da educação, me ajudaram na correção, tudo isso, né? Então tem sempre mais pessoas que ajudam no trabalho, né? Mas enfim, a pesquisa eu fiz toda e eu fiz exatamente em cima dessa importância desse trabalho para a educação que nós temos aqui em Valparaíso, sabe? Eu quero puxar essa conversa principalmente para as escolas, a educação que temos e a educação que queremos. Sabe, pastor, uma coisa assim que eu sempre falo quando eu vou conversar com os professores na escola, inclusive finalizei a agenda ontem nas escolas de Valparaíso, sabe? E uma coisa que eu sempre falo para os profissionais, para a gente parar para pensar um pouquinho sobre a educação que estamos tendo atualmente, né? Que tipo de educação é essa? Porque se nós pararmos para pensar um pouquinho, ela não é a mesma nem de 10 anos atrás. Com certeza. Professor que se formou há 10 anos, hoje encontra uma educação totalmente diferente da que ele iniciou. E eu não coloco nem 10 anos, vamos colocar 5 anos. O antes pandemia e o pós-pandemia. Já é totalmente diferente. Então, uma coisa que eu vou para as escolas, eu falo para os professores, olha, a gente tem que parar para discutir sobre os problemas que a comunidade sempre traz para dentro das escolas. Que tipo de problemas nós estamos enfrentando atualmente e que tipo de problemas nós vamos ter daqui a 2, 3, 4 anos, que já vão ser outros problemas, já vão ser outras dificuldades. Sabe? E aí, quando eu vou para as escolas, eu falo sobre a garantia, sobre toda a rede de garantias de direitos. E eu falo dessa rede de garantia de direitos que engloba educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, segurança. Todos os órgãos que trabalham com crianças e adolescentes. De todos esses órgãos da garantia de direitos, o que é mais sobrecarregado é a educação. Sim. Por quê? Porque só a educação fica 5 dias por semana com essas crianças e adolescentes daqui. Nenhum outro órgão fica 5 dias por semana com a educação, sabe? A saúde, a assistência social, todos eles atendem as nossas crianças e adolescentes, mas só o professor está 5 dias por semana com eles. Então o professor ele é muito sobrecarregado com os diversos problemas da comunidade. E eu vou e falo para os colegas, olha, tudo que ocorre em volta da escola, na comunidade, ele acaba sendo refletido dentro da escola. Sim. Então, se a escola está inserida em uma comunidade com muitas violências, abusos, maus tratos, isso vai estar sendo refletido na sala de aula do professor. Então, muitas vezes o professor tem um aluno que é muito rebelde, um aluno que agride muitos outros alunos, que xinga muito, que apresenta uma série de problemas. Esse aluno muitas vezes é um aluno que está passando por uma série de violências também, a gente nem imagina, sabe? Então é preciso puxar essa discussão, porque é o professor quem vai continuar lidando com isso, sabe? Daqui a 5 anos, em 2030, a educação que nós vamos ter em 2030, é o professor que vai continuar lidando com todos esses problemas em sala de aulas. Então é por isso que nós precisamos discutir a educação que temos e a educação que nós queremos. Nós não queremos uma educação cada vez mais de qualidade, então precisamos discutir todos esses problemas que a comunidade traz para dentro da escola através dos alunos. Certo. Sabe? Então essa discussão que eu puxo através desse documento aqui é um documento com muitas informações importantes para os profissionais da educação. Então nesse documento aqui eu faço uma abordagem sobre todas as violências a que uma criança ou adolescente possa estar exposto. Eu faço uma abordagem sobre todos os órgãos da rede de garantias de direitos do município. Eu faço uma abordagem sobre o fluxo, que é o como fazer, como agir diante de cada problema. A escola tem que saber como agir. O aluno apresentou um problema lá, agrediu um outro colega lá, e aí o que vamos fazer, né? Temos que saber, enquanto profissionais da educação, temos que saber o que fazer, sabe? E tem uma lei aqui importante também para a gente estar discutindo dentro das escolas, que é a chamada Lei de Depoimento Especializado e Escuta Especializada. O que isso tem a ver com a escola? É que na escola nós fazemos o que chamamos de escuta qualificada.
Não é escuta especializada e não é depoimento especializado, mas tem a ver. Porque o professor ele faz a escuta qualificada. Então eu converso bastante sobre isso também, até para o professor saber como conversar com um aluno quando ele vem relatar uma violência sofrida, por exemplo. Sabe? Então é importante a gente saber tudo isso. Então são essas discussões desse protocolo aqui. É um documento bem interessante mesmo, bem completo. Eu fiz muitas pesquisas mesmo, fiz pesquisas amplas assim no Brasil todo e até em documentos a respeito de violências no exterior. Eu fiz uma pesquisa a respeito de alguns desses documentos para trazer o máximo de informações que sejam relevantes para essa discussão no município. Sabe? Nós precisamos de fato tentar mudar essa forma de se trabalhar a educação aqui. Quem está na educação precisa estar se adaptando constantemente aos diversos problemas. Um outro fato interessante também, para quem é da educação sabe bem disso. Hoje a mão de obra qualificada para quem está na educação está em falta. A mão de obra para quem está na educação é mesmo? Hoje em dia quem se forma professor já encontra rapidamente um mercado de trabalho. Por quê? Está em falta. Está em falta. Está em falta. Nossa. Sabe por quê? Ninguém está querendo mais trabalhar como professor. É verdade. Ninguém está querendo. Muita gente está até fazendo transição de carreira, né? Isso, ninguém está querendo mais porque é uma... Por que isso? Porque é uma profissão muito complicada assim na questão de que às vezes é muito desvalorizado, sabe? Às vezes é muito desvalorizado, apesar de que hoje em dia o professor já tem uma valorização melhor, mas ainda é desvalorizado. Ainda está muito aquém. Na medida do que a gente realmente merece enquanto profissional da educação, sabe? Um outro ponto que é muito sobrecarregado, sabe? É cobranças o tempo todo, cobranças principalmente a respeito de resultado na educação, que é um outro ponto interessante que é da gente discutir a respeito de governos, e não é nem criticando o governo esse ou o governo aquele, é que governos, gestões, eles focam somente em resultados, em números, e assim, dificilmente alguém puxa uma discussão sobre a qualidade do ensino que nós estamos tendo mesmo. Então isso sobrecarrega bastante o professor também. Deixa o professor muito sobrecarregado com os diversos problemas que ele enfrenta e só tendo que oferecer resultados ao final do ano, sabe? Então é uma profissão bem estressante mesmo. O professor tem adoecido muito o tempo todo devido aos diversos problemas, diversos estresses que enfrenta. Então é por isso que ninguém está querendo ser professor, sabe? Ninguém assim, entre aspas, cada vez menos, né? As pessoas estão querendo ser professor e quem se forma como professor está encontrando rapidamente mercado de trabalho. E porque aí está em falta. Vai termina indo fazer outra coisa, né? E assim, tem muita gente que até por ver a facilidade de encontrar mercado de trabalho, acaba fazendo também uma formação para trabalhar na educação, mas às vezes não se identifica tanto, só foi também porque achou mais fácil ali. Oportunidade. Então assim, é importante a gente puxar essa discussão sobre a educação que temos atualmente, sabe? Sobre os diversos problemas que os profissionais da educação tem enfrentado. A gente precisa puxar essa discussão, sabe? Precisamos puxar sobre assim, a comunidade que nós atendemos, a comunidade aqui de Valparaíso de Goiás, por exemplo, que é a discussão que eu puxo para a educação aqui, para os profissionais da educação. Que tipo de comunidade nós temos aqui? Quais os problemas que essa comunidade oferece para as escolas, sabe? Porque são as escolas que acabam lidando com isso. Absorvendo tudo isso, né? Exatamente. Então a gente precisa puxar toda essa discussão, sabe? E é por isso que foi colocado nas leis a formação na garantia de direitos para crianças e adolescentes, para os profissionais da educação, saúde e assistência social. Essa formação ela é prevista no artigo 70A, inciso 3 do ECA, sabe? Ela é prevista e ela é continuada. Isso, é prevista no ECA essa formação para os profissionais da educação, saúde e assistência social, sabe? E é previsto também o trabalho com temas transversais na garantia de direitos em sala de aula, inclusive. Tá? É previsto nos artigos 26 e 32 da LDB. Que temas transversais são esses para o público que está nos assistindo entender? Que temas transversais são esses para a gente entender? Então, tema transversal, o que nós entendemos como tema transversal? Você imagina, o professor está com um problema que os alunos estão apresentando em sala de aula, digamos, bullying.
Bullying é um tema transversal importante para o professor trabalhar em sala de aula. E aí, como o professor vai trabalhar isso? Mas o professor é de português, como é que ele vai trabalhar bullying? Bom, a escola pode trabalhar um projeto em cima do bullying, sabe? Entendi. E aí, assim, a escola trabalha como um todo, de alguma forma. Aí vai depender de cada escola, como vai fazer esses trabalhos. Um outro tema transversal de extrema importância para a escola: abuso sexual. Sim. É um tema relevante. E tão recorrente, né? Isso. É um tema relevante de muita importância. E a comunidade, eu faço um apelo à comunidade, sabe? E eu faço um apelo até olhando para a câmera agora. Sim, por favor, fica à vontade. Eu faço um apelo à comunidade de tentarmos entender a importância de se conversar sobre esse tema, abuso sexual. Sabe por quê, pastor? Algumas pessoas da comunidade, às vezes, têm um certo receio e preconceito em lidar trauma com esse também, tema, não é? Em lidar com esse tema. Então, quando se fala um tema sobre abuso sexual na escola, aí já vem gente com 4 pedras na mão: eu não admito que fale de sexo com meus filhos. Não tem ninguém na escola falando de sexo. Nós estamos falando um tema de extrema importância. E se tiver alguém falando algo inadequado, esse alguém precisa ser conversado, seja com quem for, para tomarmos as providências, né? Mas eu acredito que eu não vejo. O que nós temos é pessoas assim preocupadas em trabalhar um tema da forma correta, como por exemplo o mês tema que nós temos para isso é o Maio Laranja. Todos os meses de maio, que é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então a gente faz esse trabalho nas escolas e é um tema de extrema importância. E aí, de início, quando nós estávamos iniciando o papo aqui, antes de estar no ar, nós até falamos sobre estatísticas, de que aí nós não temos assim estatísticas tão claras aqui no município, mas nós sabemos que os alunos eles estão cada vez mais informados sobre como lidar com isso, sobre a quem recorrer quando ocorrer uma violência, sabe? Então é devido a esses temas que a gente trabalha, de informações extremamente importantes, sabe? Então é extremamente necessário que os profissionais eles aprendam a lidar cada vez mais com isso, lidar sem receios. Quando eu vou nas escolas eu falo, olha, a gente tem que aprender a lidar com esses temas sem receio. Ninguém é obrigado a fazer abordagem sobre os temas. Se não quiser, se não se sentir seguro, ninguém é obrigado. Agora, se decidir fazer uma abordagem sobre o tema, é importante que a gente tenha segurança do que vai fazer e não trabalhar um tema com receio, porque aquele professor que vai, às vezes, eu vou fazer um trabalho sobre abuso sexual, mas eu tô com medo de falar sobre isso, sobre aquilo, aí já vai com medo. Aí tem tudo para dar legal. Então, assim, é importante que o professor ele faça o trabalho realmente, mas faça o trabalho com segurança. Eu vou fazer o trabalho sobre isso, porque isso é o correto, porque isso está na lei e pronto, sabe? E se gerar alguma repercussão, a gente lida com a repercussão da forma que tiver que lidar. Eu sempre falo para os professores também, repercussão, principalmente sobre esses crimes de abuso sexual, sempre vai ter. Por quê? Porque geralmente quem são abusadores, pessoas que violam os direitos de crianças e adolescentes, são pessoas ali do ambiente próximo, da convivência. Maioria familiar. Infelizmente são pessoas ali daquela convivência, sabe? Então são essas pessoas que geralmente vão se revoltar. É uma outra coisa que eu sempre falo também, espero que a comunidade não me entenda mal no momento desse. Sim. Mais uma coisa que eu sempre falo, aqueles que se revoltam, vêm com mais agressividade sobre esse tema, que eu não admito isso, essas pessoas me deixam com o pé atrás, sabe? Então, assim, eu espero que a comunidade entenda essa minha colocação, não me entenda de uma forma errada, porque assim, eu não estou querendo ficar acusando ninguém também, de forma nenhuma. Mas eu fico com o pé atrás. Você com muitas reservas. Sim. Mas assim, eu fico com o pé atrás, sabe por quê? Porque um tema de tamanha importância como esse, não é possível que alguém simplesmente não queira que a gente faça um trabalho desse, sabe? E se não quer que faça um trabalho desse, tem alguma coisa errada aí? Se não quer, eu vi uma frase outro dia que na nossa vida diária, no nosso dia a dia, se você não bater de frente com o mal, é porque ele está do lado. Então, se você não quer combater, é porque você quer proteger. Só tem dois lados. Inclusive, um grande mestre aí falou que quem não é contra está a favor. E quem não espalha, ajuda. Então, se a pessoa não quer combater, ela deve querer proteger. Isso aí né? E aqui a palavra franca a gente fala mesmo. Denuncie, combata e apoie os profissionais que estão
fazendo esse trabalho de esclarecimento. Porque os casos só aumentam, inclusive, professor. E nós vamos fazer o quê? Ficar olhando de camarote? Exatamente. Inclusive, assim, os casos eles só aumentam, e aí a pessoa pode até dizer, então os casos realmente estão de fato acontecendo mais. Aí eu te falo uma coisa... Ou é porque estão sendo... Isso, aí é o que eu te falo. Eu não consigo dizer se os fatos estão acontecendo mais ou os fatos estão sendo mais denunciados. Perfeito. Devido às informações que a gente leva para as crianças e adolescentes. Eu acredito que seja mais até... os fatos estão sendo mais denunciados. E expostos, né? É mais dessa forma, eu acredito. Porque violências sempre ocorreram. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Inclusive, a abordagem que eu faço com os professores, logo de início eu falo, olha, violências contra crianças e adolescentes no Brasil data da época da colonização. É mesmo? Agora, no Brasil, porque no mundo é sempre que o ser humano vive em comunidade, tá? Agora, no Brasil, a gente conta a partir da colonização, porque assim, antes da colonização, nós tínhamos os povos indígenas. Aí não dá para contar que existia violência contra crianças e adolescentes. Porque não tem registros, né? Não tem registro, e eles tinham toda uma cultura que não dá nem pra gente dizer que era violência. Um fato interessante que às vezes eu converso com alguns professores. Mas tinham povos indígenas que tinham... que quando nascia uma criança com deficiência, eles jogavam na floresta lá. Bom, mas era uma cultura dos povos indígenas que aí não dá pra gente dizer o que é violência e o que não é. Eu não entro nesse mérito. Se que tiver alguém que queira discutir isso, tudo bem. Eu não entro nesse mérito. Questão da cultura deles, né? Exatamente. Professor, hoje quando o senhor vai... Todas essas suas palestras são baseadas no protocolo. Esse ano eu puxei todas as palestras, todas as conversas nesse documento aqui, sabe? Então aqui eu falo sobre todas as formas de violência que uma criança ou adolescente possa estar exposta, tá? Certo. E todas as formas assim, são três. Três que se dividem em uma série de... então tem três que são básicas. Exatamente. Então eu falo... Quais são essas três? Eu falo principalmente de violência coletiva, violência auto-infligida e violência interpessoal. Vamos lá, recapitulando: coletiva, auto-infligida e violência interpessoal. Como que é a diferença? Vamos por parte. Primeiro, a coletiva. Como é que é essa violência coletiva? Violência coletiva ela é praticada por grupos, tá? Grupos, assim, geralmente fora do ambiente familiar, sabe? Então, grupos de indivíduos por estados. Um fato interessante, aqui no município nós não temos muito essa incidência de violência coletiva. Agora a gente encontra alguns focos assim específicos refletidos em algumas crianças aqui, como por exemplo, o município tem atualmente muitas crianças venezuelanas. Vão para isso? Tem bastante crianças venezuelanas aqui. Na rede de educação tem algumas aí, tem escolas aí que tem 3, 4 crianças venezuelanas. E aí essas crianças refletem um pouco dessa violência coletiva vivida lá no país de origem deles, devido a eles viverem um ambiente bem conturbado lá. Então assim, eles refletem um pouco disso. Violência coletiva, aqueles países que estão em guerra devem ter muito disso, né, de violências praticadas contra crianças de diversas formas. Então a violência coletiva ela é mais nesse sentido, são grupos. Outro fato interessante que a gente encontra em alguns locais aqui, alguns alunos aí já mais do ensino médio ali, Fundamental 2, lá no final do Fundamental 2, 8º e 9º ano, alguns alunos às vezes inventam de praticar o que eles chamam de gangues de times. Gangue de time? Por incrível que pareça, não é um problema ainda do município, mas em alguns locais a gente encontra isso. E aí, nisso, eles se reúnem: meu time é Flamengo, eu não aceito seu time que é o Vasco, logo eu vou te agredir. E aí começa aquela... Então isso é violência coletiva também. É um grupo que não tem nada a ver com a convivência do outro e que vai praticar a violência contra essas pessoas. Sabe? Então essa violência coletiva, ela está muito nesse sentido. E aí as outras? Violência auto-infligida. Como é que é isso? Isso. Um abraço, meu amigo Zé Alves.
autoinfligida, como é que essa é? Essa violência autoinfligida é uma violência provocada contra si, sabe? Sim. A violência que geralmente crianças e adolescentes provocam contra ele mesmo. Essa violência autoinfligida, ela é o fator determinante para até a prática do ato de suicídio. Ah, entendi. É decorrente da violência autoinfligida, sabe? Então, geralmente crianças e adolescentes, eles começam a praticar muito isso, iniciando com aqueles adolescentes que se cortam bastante. Sim, sabe? automutilação. Automutilação, isso. O povo nem chama mais tanto essa palavra, não, mas enfim, vamos utilizar aqui. Uhum. Então, essa é a violência autoinfligida, que eles começam a se cortar bastante. E isso, geralmente é decorrente, inclusive, de outras formas de violência, essa violência autoinfligida também, sabe? Ela é decorrente até de outras violências. Ela tem origem em outras violências? Tem. Exatamente. Assim como as outras que eu vou falar aqui, que engloba até a violência psicológica. Mas enfim, a autoinfligida, ela envolve muito isso. Vamos falar logo sobre essa aqui, a violência autoinfligida. Ela é decorrente, assim, de outras formas de violência, porque quando violência física, violência sexual, o pai que agride, isso, um abuso, geralmente é assim, que aí vai provocando problemas até de doenças psicológicas. Sim. Na criança, no adolescente, sabe? Então, assim, quem chega num ato de suicídio, por exemplo, uma pessoa que vai cometer um suicídio, ele não vai, porque simplesmente já chega, deu. Sim. Não é assim. Uma pessoa quando chega a um ponto desse, e geralmente relatos, inclusive, que eles deixam, que estão dando fim àquela dor que eles não aguentam mais, dando fim à dor. Sabe? Não é a vida, não é propriamente a vida, é a dor. Agora, como você acaba com a dor que está consumindo você? Acaba sendo tirando a vida, sabe? Então é isso. E essa dor, ela é provocada por um outro tipo de estresse, de violência que porventura a pessoa venha sofrendo. Geralmente adolescentes são mais por outras violências que eles acabam passando, sejam negligências, abandonos, abusos, maus tratos, sabe? Tudo isso vai gerar uma violência autoinfligida. Um fato interessante: alguns adolescentes que às vezes passam inclusive por abuso sexual, um abusador às vezes chega, isso são alguns relatos, abusador que chega na adolescente e fala, isso é um castigo para você, porque você está sendo uma pessoa ruim, isso e aquilo. Aí a adolescente começa a se cortar, porque ela também está se castigando, porque ela mesma coloca na cabeça dela que ela está sendo uma pessoa que está ruim, que está precisando de castigo. Meu Deus! Sabe? Então, é isso que gera a violência autoinfligida. Então, a violência autoinfligida, ela tem um fator psicológico muito forte, um abalo psicológico muito forte, sabe? E geralmente tem origem em outras violências. Isso, exatamente. Aí uma coisa que eu sempre falo para os colegas de professores é que a gente não pode tratar, por mais simples que seja, um fato de um corte de um adolescente como algo banal, por exemplo. Porque tem alguns colegas que às vezes pensam assim, aquele começou a se cortar, os outros foram acompanhando, virou modinha aqui na escola, isso é frescura deles, mas daqui a pouco passa, mas assim, por mais simples que seja, só um cortezinho, só fez uma letra aqui, coisa assim, coisa simples, mas por mais simples que seja, não dá pra gente tratar como algo banal, algo, sabe, porque quem tá se cortando, não se corta porque é legal, porque é gostoso, sabe? Um outro relato dessas crianças e adolescentes, ao conversar com profissionais, eles relatam, porque quando eu me corto, eu sinto um alívio. Que isso? E aí, uma coisa assim, interessante pra gente conversar sobre. Você, por exemplo, se você se cortar, você vai sentir um alívio? Rapaz, até a agulha se picar que já dói. Pois é. Ninguém sente um alívio quando se corta. Agora, qual é o alívio que eles realmente sentem? Sim. Qual é? É porque a dor física faz esquecer a dor psicológica. Meu Deus. Sabe? Então, o alívio que eles sentem é a dor psicológica. Se eles estão abalados psicologicamente, ao se cortar, eles vão sentir um alívio da dor psicológica que estão sofrendo. É isso aí. É tipo tapeado. É mais ou menos isso, sabe? Então é isso. Aí quem se corta, ele se corta porque já está abalado de alguma forma, devido a alguma vivência, alguma coisa assim. Aí um se cortou, o outro acompanhou. Acompanhou porque é bonito? Não, porque aquele que estava se cortando está passando por momentos difíceis, e aquele que acompanhou também passa por algo parecido lá no ambiente familiar dele. Aí aproveitou o embalo.
Aí realmente começou a se cortar depois que viu aquele, mas foi por motivos diferentes. Não foi por a mesma coisa, sabe? Então assim, e isso vai se agravando cada vez mais, se a gente não toma providência, vai se agravando até chegar a um ponto de um ato de suicídio, que adolescentes têm cometido muito isso. Antigamente, quando nós falávamos em suicídio, nós só pensávamos assim, geralmente em adultos. Hoje em dia não. Hoje em dia já é bastante adolescentes e, por incrível que pareça, caminhando cada vez mais para as idades iniciais. Meu Deus. Nós já temos visto coisas assim refletidas, inclusive na educação infantil. Na infantil? Na educação infantil. Você imagina uma criança de 4 anos em sala de aula que ela começa a roer as unhas até deixar na carne viva. 4 anos? 4 anos. Meu Por quê? Deus. Por causa de algumas negligências Sim. que vem sofrendo, sabe? E aí, se a gente não trata na escola com um problema desse, a tendência é que ela vai crescer com aqueles problemas psicológicos. Sim. E quando chegar na adolescência, ela vai ter a ideia do ato de suicídio, sabe? Enquanto criança, ela não tem. O que ela consegue fazer o que ela consegue fazer contra ela enquanto criança é roer as unhas. Outros relatos de alunos que começam a cutucar o nariz até ferir, entendeu? E continuam ali, sabe? Então assim, eu conheço, e aí você falou isso aí, eu conheci um adolescente que ele só dormia, gente, com o dedo no nariz. E detalhe, não era o dedo dele não, era o dedo da tia dele. Meu Deus. E aquele negócio ali ficava no nariz ali, e ele só dormia com o dedo da tia dele no nariz. Olha só, isso já tem data, viu? Então quer dizer que é desse jeito. Exatamente. Então, assim, isso já está acontecendo, inclusive, na educação infantil, de alguma forma. 4 anos. 4 anos, exatamente. Então, são coisas desse tipo que eu puxo para a conversa com os professores, que é necessário a gente conversar sobre o tema. Dados da Sociedade de Psiquiatria, eles falam que dos atos de suicídio, praticamente 100% dos casos de suicídio que você ouve falar aí, 100% dos casos poderiam ser evitados se tratados por um profissional de forma correta. 100%, sabe? Porque a pessoa ela não quer dar fim exatamente à vida dela, ela quer dar fim àquela dor que está acabando com ela, sabe? Então, se um profissional adequado tratasse daquilo com a pessoa, ele não chegaria àquele ponto. Sabe? Agora é difícil a pessoa conseguir perceber isso em si mesmo. Aí uma coisa que eu falo inclusive para os colegas, gente, olha, passar por abalos psicológicos qualquer pessoa pode passar, inclusive a gente aqui. Então as informações elas servem inclusive para a gente adulto. De repente a gente está passando por aquele momento difícil que você para e pensa assim, opa, peraí, eu estou precisando de ajuda. Preciso procurar a ajuda de alguém, eu não estou bem. Chegar a essa conclusão não é fácil. Não é, nem todo mundo consegue chegar a isso não, sabe? Isso é extremamente difícil. Sim. A pessoa chegar a um ponto desse de reconhecer que precisa de ajuda. Quando o senhor fala sobre o profissional, qual é o profissional que a pessoa, os primeiros sinais, sintomas, ele deve procurar? Um psicólogo. Um neuro. Nos casos mais graves, assim, um psiquiatra, sabe? Mas são essas pessoas, esses profissionais assim, a princípio um psicólogo. Um psicólogo ele já consegue lidar com o psicólogo, gente, é aquele que, tipo, o clínico geral, é por onde ali que começa. Eu não sei se a palavra clínico geral estaria correta, de repente eles podem achar ruim. Mas enfim, algo parecido com isso. O primeiro passo que eu quero dizer, gente, estou com um problema, então psicólogo. Isso, psicólogo. O caso mais grave aí é um psiquiatra. Aí assim, o psicólogo mesmo, ele faz a avaliação do seu caso e ele te encaminha para outro profissional que ele achar adequado. O psicólogo mesmo, ele é mais assim, certo para encaminhar para o que ele acha mais adequado. Se ele achar que é um neuro que precisa, ele mesmo encaminha. Se ele achar que é um psiquiatra, ele encaminha, sabe? Sim. Então, assim, o psicólogo ele é o profissional mais adequado para isso. É o profissional. Então, E, gente, aqui mais um recado para a comunidade. Gente, psicólogo, gente, não é para loucos, para pessoas doidas. Porque isso, a comunidade, é um problema que a gente tem nas escolas. É verdade. Quando uma orientadora, por exemplo, vai falar com os pais de aluno e fala assim, eu vou encaminhar o aluno para um psicólogo. Mas meu filho não é doido? E não é para doido. Psicólogo não é para doido, gente. Psicólogo é para qualquer pessoa que precise de uma ajuda. Psicólogo pode ser para mim, pode ser para você, pode ser para qualquer pessoa. Gente, todo mundo tem que ter, tem que ter dentista,
tem que ter contador, e tem que ter um psicólogo também. Tem que fazer terapia, ué. Exatamente. Então, o psicólogo não é para quem é doido, tá? Então, comunidade, por favor. Tira esse mito, né? O psicólogo não é para quem é doido. O psicólogo é para quem está passando por uma situação difícil que precisa de uma ajuda de um profissional. É isso. É como se dizer que quando a pessoa está com um problema de osso, vai no ortopedista. Quando é coração, vai no cardiologista. E quando é problema emocionais, é no psicólogo, certo? A princípio no psicólogo e depois vai se ver. Mas enfim, é isso mesmo, sabe? Então, é esse tipo de conversa que eu puxo com eles. A violência autoinfligida, só pra gente encerrar essa ponto aqui. Coletivo autoinfligida. Autoinfligida. Então, a violência autoinfligida, são esses abalos emocionais que ocorrem com todo mundo, que tem ocorrido bastante na adolescência. Um outro ponto interessante é que a adolescência já é uma fase bastante conturbada. Todos nós sabemos disso, porque todos nós fomos adolescentes um dia e sabemos que já é uma fase bastante conturbada. E aí, com a série de violências que eles passam, de maus tratos, de negligências, tudo isso ali vai gerando uma coisa ali que eles não conseguem lidar. Sabe? Então essa é a violência autoinfligida que nós precisamos, enquanto educação, aprender a lidar com isso cada vez mais, porque somos nós, tá, gente? Então assim, quando eu chego nas escolas também é uma coisa que eu falo, gente, eu não estou trazendo mais atribuições para vocês, eu estou trazendo apenas informações importantes para a gente aprender a lidar melhor com as atribuições que nós já possuímos, porque o professor, ele querendo ou não, ele vai ter que lidar com isso. O professor, uma coisa que eu sempre falo também, o professor não adianta ele dizer assim, eu me formei, foi somente para dar aula de português, eu sou de letras, eu sou de letras, eu me formei, eu vou dar aula, me preocupar somente com minha aula. Não é fácil. Gente, hoje em dia, para você ser professor, você tem que aprender a lidar com tudo isso. É por isso que as garantias de direitos foram colocadas nas nossas formações continuadas, porque ser professor é lidar constantemente com a série de problemas que esses alunos trazem para a escola, sabe? Então é isso. Aí o terceiro tipo de violência, a violência interpessoal. Interpessoal, certo. Eu diria que inclusive essa violência é o que gera mais problemas na escola. Esse é realmente o que gera problemas. É o gargalo? Inclusive quando eu chego na escola eu falo para os professores, você pode me falar de qualquer problema que ocorra na sua sala de aula, muito provavelmente ele vai ter alguma coisa a ver com a violência interpessoal. E qualquer problema. A violência interpessoal, ela se divide em violência intrafamiliar doméstica e extrafamiliar comunitária. Intrafamiliar doméstica e extrafamiliar comunitária. Exatamente. Aí, então essa violência interpessoal, aí a que mais interessa pra gente realmente é a intrafamiliar doméstica. É onde ocorre talvez mais de 90% dos casos, sabe? De violências contra crianças e adolescentes. No ambiente ali de mais de 90%. Talvez por aí. Não é um número exato, porque a gente não tem assim não tem estatística correta sobre isso. Mas eu acredito que seja por aí, sabe? Então, porque é no ambiente familiar onde o adolescente, a criança sofre realmente mais essas violências. É naquele local. Infelizmente. Né? Infelizmente. Quem era para cuidar termina. Uma outra coisa que eu falo para os colegas professores também, eu falo, olha gente, se vocês estão achando que é difícil lidar com certos alunos que vocês possuem, se vocês estão achando que não aguentam mais, vocês imaginem como seria ficar alguns dias com os pais desses alunos. Meu Deus, professor. Porque se com o aluno já está difícil, você imagina como seria com os pais desses alunos, porque muito provavelmente os problemas realmente estejam na família. Se você tem um aluno difícil, você imagina como é lidar com esses pais. Meu Deus, só de pensar eu já estou preocupado. Então é isso. E aí, a violência intrafamiliar doméstica assim, a maior incidência de casos de problemas na escola, sabe? Todas aquelas dificuldades que o professor tem, do aluno muito agressivo, do aluno que xinga muito, do aluno que não para quieto, do aluno que fala muitas obscenidades em sala de aula. Tudo isso é decorrente da violência interpessoal intrafamiliar doméstica. Olha só. E tem como a gente prevenir ou evitar essa violência intrafamiliar? Tem como a gente lidar de forma cada vez melhor com isso.
Que aí entram novamente as informações que a gente traz aqui. Uma coisa que eu falo para os colegas também é de que, gente, olha, um problema quando está na sua sala de aula que você não consegue lidar, não é um problema só seu. Quando está na escola, que a escola não consegue lidar, não é um problema só da escola. É um problema de toda a rede de garantias e direitos, sabe? Então nós precisamos aprender a trabalhar melhor, a cobrar a atuação de todos os órgãos da rede de garantias e direitos. E aí um outro problema também, para quem é colega da rede de garantia de direitos, vai entender bem como é isso. Nós sabemos, quem trabalha na rede de garantia de direitos sabe que a rede de garantia de direitos é falha bastante, até por falta de políticas públicas adequadas, às vezes por falta de mais profissionais. E quando eu falo assim, não é criticando nenhum governo que seja, é porque realmente é uma situação de Brasil. Relatando, né? É porque é uma situação de Brasil mesmo. A rede de garantias como um todo, ela é muito falha. Então, assim, como a gente pode ir melhorando isso? Estar trabalhando cada vez mais todos ali conversando entre si, todos os órgãos mais próximos um do outro. Então a escola ela precisa acionar mais esses órgãos, acionar principalmente através do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de extrema importância para ajudar as escolas a lidarem com os problemas, os diversos problemas que eles possuem, sabe? Então, assim, aí por isso que eu coloco aqui toda a rede de garantia de direitos, que nós precisamos conhecer mais sobre esses órgãos da rede de garantia de direitos para lidar com todos esses problemas, todas essas dificuldades que os alunos apresentam. E aí, isso assim, são os problemas que eles apresentam, que os alunos apresentam, são assim os mais variados, que nós devemos aprender a lidar de fato com eles, sabe? Faz parte do nosso dia a dia mesmo. Essa violência interpessoal, para a gente concluir aqui, ela vai se dividir também a interpessoal, intrafamiliar, doméstica. Ela ainda tem 4 divisões. Ela se divide em violência física, violência psicológica, violência sexual e negligência e abandono. Física, psicológica, sexual e negligência e abandono, sabe? Isso da intrafamiliar doméstica, sabe? Eu não vou abordar tudo aqui também. Não vou nem falar da violência extrafamiliar aqui não, porque senão a gente vai falar muita coisa aqui que as pessoas vão acabar confundindo e não entendendo nada aqui. Mas vamos ficar só na parte, porque é confuso mesmo, tá, gente? Não é dizendo que ninguém é capaz de entender, não, é porque é confuso o assunto, é confuso mesmo. E só um programa não dá também, né? Então assim, olha só, a intrafamiliar doméstica ela vai se dividir em violência física, violência sexual, violência psicológica e negligência e abandono. Tá? Dessas 4 aqui, eu diria que a que menos ocorre, com certeza, é a violência física. Essa é a que menos ocorre. É mesmo? Algumas pessoas acham até que é a violência que mais ocorre, mas não essa é a que menos ocorre. Olha aí, gente. Até porque a violência física ela sempre deixa ali na vista ali do que ocorreu, sabe? Quando você vê a violência física ocorrendo ali, você pode saber que as outras violências ocorrem muito mais. É mesmo? Violência psicológica, violência sexual, negligência. Negligência ela é constante nas escolas, tanto que os professores lidam com isso de negligências de alunos que chegam na escola que você não sabe quando foi que ele tomou banho, que não sabe quando foi que ele escovou os dentes, entendeu? Aluno que às vezes de longe o professor vê piolho andando na cabeça do aluno, sabe? Gente, eu não estou querendo assustar ninguém não, mas essa é a realidade que os professores encontram, às vezes. De longe é para ver o piolho. O tapuru, como chama. Até com sua cabeça. Eita, rapaz. Ei, produção, aí ó, viu aí, o pessoal tá ligado aí, viu? Mesmo, professor? Pois essa é a realidade que os professores encontram. É por isso que o professor está cada vez mais querendo, pessoas faltando para trabalhar como professor. Porque é uma situação complicada. Sabe? E a escola? Porque o professor já tem essas atribuições todas, mas a escola hoje já tem um profissional da área da psicologia atendendo ali para acompanhar e abordar esses casos?
Então, a educação, ela tem alguns profissionais de psicologia. Eu não vou me recordar agora quantos são exatamente que estão na rede. Sim. Mas são até poucos. Eu acho que uns 5, talvez. Meu Deus do céu, para um mundo de quantos? Posso errar esse número, mas talvez seja por aí. E olha, a educação de Valparaíso ainda é inovadora nesse sentido, tá? Porque tem outros locais aí que nem isso não Pior. tem. Tem local aí que nem psicólogo não tem. Agora uma situação é que psicólogo na educação, ele serve somente como suporte. Ele não serve exatamente para clinicar, para atender clinicamente. O psicólogo da educação, ele não faz isso. Ele serve para ser um suporte ali. Ele é a visão de um profissional mais adequado para lidar com aqueles problemas. Então, ele vai ajudar melhor como lidar com aquilo, vai ajudar a escola como lidar com aqueles problemas. E quando precisar de um documento clínico a respeito de determinado aluno, ele mesmo encaminha para um outro psicólogo da saúde, que é o psicólogo da saúde, é quem pode atuar clinicamente. Sabe? Então é isso. Aí, por isso que a educação tem até poucos, ela não tem muitos, até porque esses psicólogos da educação não poderiam atuar dessa forma, sabe? Agora, orientadores. O orientador é que é a figura importante dentro da escola, porque psicólogo não tem para todas as escolas, mas orientador, graças a Deus, atualmente estamos tendo em todas as escolas do município, sabe? Então, o orientador é uma figura importante para lidar com esses problemas. O orientador é que é a figura mais, eu diria que é a figura mais humanizada dentro da escola, e sem nenhum detrimento ao trabalho das outras, mas assim é porque mas é porque a preocupação do orientador, gente, me entendam bem, para quem for professor aí, entenda bem, é porque o orientador, ele é a pessoa que vai estar dentro da escola mais preocupado realmente com a garantia de direitos como um todo. O outro colega professor, seja lá de qual disciplina for, ele vai estar mais preocupado com o desenvolvimento da disciplina dele, não é tanto com a garantia de direitos, sabe? Agora o orientador é quem mais vai estar preocupado com isso, porque ele vai estar conversando com os problemas, conversando com os alunos, aliás, e lidando com os diversos problemas que esses alunos trazem para a escola, sabe? Então a figura do orientador é que é a figura importante para lidar com isso e fazer os devidos encaminhamentos para a rede de garantia de direitos, sabe? O orientador, ele é muito importante. A figura-chave é o orientador. O orientador que vai construir os relatórios junto com toda a escola, junto com os professores, conversando com todo mundo. Ele vai construir os relatórios ali que ele achar necessário e encaminhar para a rede, geralmente para o conselho tutelar. É quem a gente mais encaminha os relatórios da escola. O senhor está no conselho tutelar hoje? Não, estou não. Não, né? Não. Eu fui candidato na última vez, mas não estou não. Eu estou na educação atualmente. Sim, sabe? Então, aí agora a figura, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é outro órgão de extrema importância nessa rede de garantia de direitos. Porque o Conselho Tutelar é que é o responsável por fazer... eu, inclusive, nesse documento aqui, eu tenho um desenho que eu comparo a rede de garantia de direitos com a máquina. Uma máquina com várias engrenagens. E a engrenagem do Conselho Tutelar é que é a engrenagem responsável por fazer todas as outras engrenagens funcionarem de forma adequada. Entendeu? Aí eu até falo, se o Conselho Tutelar, se a engrenagem do Conselho Tutelar falhar, as outras engrenagens também vão falhar. Também vão falhar, sabe? E aí é por isso que a gente precisa estar sempre enviando para o Conselho Tutelar aqueles problemas mais complicados, para que o Conselho Tutelar ajude a escola também com os devidos encaminhamentos que achar necessário. Não impede também de a escola acionar outros órgãos se achar necessário, sabe? Mas a figura do Conselho Tutelar é que é a engrenagem chave para toda essa rede de garantias de direitos. Eu vou mandar um abraço para minha amiga Valzinha, que é conselheira. Val, conselheira? Minha amiga. Um abraço, Val. Abraço, Val. E estamos devendo um café. Professor, gente, estamos recebendo hoje aqui o professor Gilson Freitas. Ele é pedagogo, assistente social. Só uma correção aqui, eu sou formado em letras. Ah, é letras? De O repente homem é formado em letras, gente. De repente os colegas pedagogos aí podem dizer, mas o Gilson não é pedagogo. De fato, não sou. É letras, pessoal. Inclusive, mandar um abraço aí pro nosso amigo Cláudio, que está nos assistindo aí lá do outro lado, lá da Europa. Um abraço, viu, Cláudio Pedrinho. A diferença de fuso horário é 6 horas, então lá deve ser madrugada, né? Deve ser madrugada fora. Então, nós estamos recebendo o professor Gilson, ele que é um assíduo defensor das garantias e direitos das crianças e dos adolescentes. E hoje aqui no programa trazendo um pouco mais sobre o protocolo de atendimento, né, nas escolas, né,
para crianças e adolescentes em situação de violência. E aí, gente, é um assunto muito importante que nós vamos abrir um quadro aqui para o senhor, mensal, tem que vir todo mês. Porque é muito assunto. O assunto é muito mesmo. E é muito necessário, né? Então depois a gente vai sentar e conversar, pessoal. Nós vamos abrir um quadro especial aqui pro professor Gilson, que é para ele ter uma cadeira cativa aqui, ó, como as advogadas, como a nossa psicanalista, Miriam, né? E como o empreendedorismo, que eu quero mandar um abraço para meu amigo Etevaldo, gente. Etevaldo segurou a barra aqui do programa enquanto eu estava licenciado. Eu quero mandar um abraço ao amigo Etevaldo, da Fermazon de Goiás. Aproveitar e mandar um abraço também para Onitel, nosso patrocinador. Onitel Telecomunicações, internet, provedor, o melhor da região. Onitel, Fermazon de Goiás, a Cival, Associação Comercial, Guia Comercial de Valparaíso de Goiás, Casa de Vidro Eventos, meu amigo Hélio e a Tereza, e a Visão de Águia, VDA, Agência de Marketing, nosso amigo João. Um abraço, João. Gente, o programa hoje está sensacional, recebendo aqui o professor Gilson. Professor, o nosso horário foi embora. Já? Mas, rapaz, se deixar aqui nós vira a noite, né? Mas, como eu quero deixar aqui para o senhor, a gente vai sentar, sua reunião de trabalho, e pensar para 2025 um quadro fixo para falar dos adolescentes, dos direitos dos adolescentes aqui no programa Palavra. O que o senhor acha? É um tema interessante, é importante. É bom? Importante, bom. Vamos abrir um quadro, né? Um quadro mensal aí, a gente vê mensal, quinzenal, vamos ver a sua disponibilidade. Mas vamos abrir um quadro para estar trazendo o professor aqui só para falar desse assunto. Professor, quero que o senhor dê aí agora, já vai dar 11 horas, já foi embora o nosso programa aqui. Eu quero que nesse momento agora, nas suas considerações, aí sim o senhor vai virar para aquela câmera ali e vai dar o seu recado sobre o protocolo e sobre, né, esse desafio de ser um garantidor dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Agora esse é o seu momento ali com o nosso público do Palavra Franca. As câmeras são do senhor. Bom, gente, olha só, trabalhar garantir direitos não é fácil, sabe? Todos os dias, todos os momentos a gente está enfrentando muitos percalços, muitas pessoas que acham que não seja necessário, pessoas que têm preconceito quanto ao tema de fato, mas é um tema de extrema importância que nós precisamos conversar mais sobre isso, tá? Inclusive, pastor, uma coisa que eu sempre falo com os colegas, sejam quem for, eu digo, olha, o trabalho da polícia ele é de extrema importância no combate à criminalidade. É a polícia quem está realmente ali na ponta. Agora, gente, a garantias de direitos atua tanto pela redução da criminalidade como o trabalho da polícia. Porque eu poderia dizer que talvez até mais, porque o trabalho da polícia é um trabalho de conter a criminalidade. O trabalho na garantia de direitos é um trabalho de evitar que surjam problemas para a criminalidade. Então, quando a gente faz um trabalho na garantia de direitos, na base ali, para evitar que aquelas nossas crianças e adolescentes se percam para a criminalidade, são futuros problemas a menos, inclusive para a própria polícia. Por isso que é de extrema importância. Então, a gente trabalhar a garantia de direitos também não é fácil, porque é trabalhar com o que ainda não, trabalhar na contenção inclusive do que ainda não surgiu de fato, que é a criminalidade. Trabalhar a garantia de direitos é de extrema importância mesmo. Então, assim, eu queria pedir todos que assim, olhem isso com uma visão mais humana, melhor. Nós precisamos aprender mais sobre garantia de direitos, saber que é realmente um tema que precisa ser discutido, principalmente nas escolas, sabe? Então esse é o recado que eu queria deixar a todos, dizer que é sempre um prazer estar indo onde quer que seja para conversar sobre esse tema. Já estou com isso, trabalhando isso há mais de 15 anos, às vezes é aquele trabalho de formiguinha, às vezes é aquele trabalho que você não vê muito resultado, não vê muito apoio, mas que você sente que é necessário fazer, sabe? Muitas vezes eu encontro
certas situações assim que poderia simplesmente dizer, se eu parar com isso e for trabalhar com outras coisas, for fazer outras coisas, for tocar outros projetos que eu possuo na minha vida, eu vou ter muito mais assim, êxito E retorno. Mas a garantia de direitos é necessário trabalhar. Tem que ter alguém para trabalhar com esse tema, tem que ter alguém disposto a estar lutando para que isso realmente ocorra. E principalmente nas escolas, por isso que meu foco sempre foi as escolas, porque é nas escolas onde nós realmente temos todos os problemas, onde assim, realmente vão todos os problemas, é para a escola. Qualquer criança ou adolescente que sofra alguma violência, ele vai estar em algum momento na escola e vai estar refletindo aquilo. Então eu queria só deixar esse recado para que todos comecem a olhar a garantia de direitos com um olhar mais humano e melhor de algo que é necessário. Dá mais atenção, né, professor? Isso. Gente, o programa vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. O ano está acabando e a gente já se prepara para 2025. Teremos novidades em 2025. Vamos lançar o programa com auditório. Aguardem. Ano que vem vai ter novidade. Mas por enquanto vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Lembrando, gente, que o nosso patrocinador oficial é a Único Certificado Digital, meu amigo João Paulo. Você que quer fazer seu certificado, procure a Único Certificado Digital. Tchau, pessoal. Semana que vem tem mais. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, eu estarei com ele. Tchau, gente. Tchau, um abraço.